E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana teve bichinho da escolinha da Lana outra vez. Cara, 2 anos de pandemia, 2 anos fechada dentro de casa, a criança começou a ir pra escola, cada 2 semanas traz um negócio novo. Aí ela fica bichada, leva 2 dias, já tá bem, e eu, uma semana depois, tô com essa voz desse jeito aqui. Eu tô há pelo menos... Cara, eu acho que eu tô quase um mês tentando atender um pedido de vocês, que é uma pergunta do porquê que eu prefiro o Brasil. E eu não consigo fazer esse vídeo, meu Deus, porque ele é muito complexo. Eu acho que eu vou até chamar o questionador para vir fazer esse vídeo em forma de conversa comigo. Mas uma parte eu acho que vocês vão entender muito nesse vídeo de hoje, que eu vou dizer para vocês que eu sou o Dan Hibiki e eu vou explicar por quê. Inclusive o meu Striker no Black Desert, que eu nunca upei, que eu nunca joguei, eu upei acho que até os 57, fiz muito pouco grind com ele. O meu Striker no Black Desert ele chama Dan Hibiki. E eu quero essa oportunidade de explicar para vocês. Então, palhinhas e dicas para vocês validarem isso, que estão presentes em vídeos nesse canal e que são recentes. Acho que em alguma conversa com o Lucas, em algum outro vídeo que eu não lembro qual, eu falei, eu vejo as crianças aqui de Aracaju. A Lana, na apresentação do Dia das Mães dela, no jogo de luz ela tapou os olhos porque a luz incomodava ela e ela não conseguiu fazer metade da coreografia. E depois ela brisou no meio da segunda coreografia lá porque ela ficou fascinada pelas luzinhas piscantes do fundo do palco, deixou as meninas lá dançando e foi lá no fundo do palco mexendo as luzes. E aí você fala, pô, mas como que foi pra vocês? Normal, porque a gente sabia que isso ia acontecer. A diretora e os professores sabiam que isso ia acontecer, os pais também. Porque ao invés de ficar tentando esconder o problema dela, a gente tenta conscientizar todo mundo, né? Precisa ver que bonitinho. Uma criança chegando pra Lana, falando assim, hoje não é dia de brinquedo. Aí vai a mãe e fala, porque ela não fala, não conversa com as amiguinhas, então ela tem a boneca pra ser amiguinha dela e tal. E aí o pai da criança falou, o priminho dele é autista também. E aí a criança mudou completamente. E aí a Lana ganhou o apelido de Afujona na escolinha dela, porque ela consegue perceber quando a professora está distraída e sabe abrir todas as travas e vai direto pro parquinho. É claro, ela não foge da escola porque a escola é trancada, mas fugir da sala para ir pro parquinho anexo assim, ela consegue e ela tem o apelido de Afujona. Por que eu tô falando isso? Porque eu quis. O que isso tem a ver com o vídeo? Nada, mas calma. Na apresentação do Dia das Mães, a Lana ela ficou totalmente alienada a tudo que estava acontecendo. Mas as crianças que não têm autismo e que não estavam alienadas, elas estavam dançando. Tudo bem que é umas crianças de 3, 4 anos, tá, gente? Elas estavam dançando completamente fora do tempo, elas estavam dançando completamente fora da coreografia, elas estavam esquecendo a letra da música, elas estavam fazendo passinho cada um para um lado da maneira mais estabanada que você pode imaginar. E aí os pais dessas crianças estavam chorando, emocionados. Meu Deus, que lindo, que orgulho, minha filha. Aí vai lá, faz um vídeo, tira uma foto e guarda aquilo. E aí acabou a apresentação, cada mãe foi lá e pegou sua criança e abraçou e apertou, que parecia uma Felícia com os bichinhos de pelúcia e os bichinhos de estimação dela. Só faltava esbugalhar os olhos das crianças de tanto que as crianças eram apertadas pelos pais, assim. E eu acho isso lindo e comovente. Lembre-se, a gente tá orbitando em cima da pergunta por que você prefere o Brasil. Porque eu já assisti circo chinês. Eu já também assisti circo do Soleil. E aí você vai e vê tudo aquilo. Assim, eu já fui no Holiday on Ice, por exemplo, de uma apresentação de patinação no gelo. E eu já acompanhei muitas Olimpíadas, então quando você vê aquilo, quando você vê uma apresentação de circo ou uma apresentação de patinação no gelo, você percebe que aquilo é a profissão das pessoas. E que do mesmo jeito que você passa 8 horas trancado no escritório trabalhando, ou na frente do computador trabalhando, ou numa loja trabalhando,
esses profissionais, eles passam 8 horas por dia judiando do joelho. Por quê? Porque eles estão treinando fisicamente, estão treinando coreografias, estão treinando apresentações e o propósito do trabalho deles é te entreter. É isso. E eu acho isso muito complicado. Eu acho muito complicado quando o circo. Primeiro que trabalhar em circo deve ser igual trabalhar como piloto ou comissário de bordo. Chega uma hora que raízes no lugar faz falta. Eu sei porque eu trabalhei 10 anos da minha vida viajando pra lá e pra cá. E cara, se você não tem raízes em algum lugar, fica muito complicado. E ter raízes e ficar viajando e não saber onde você vai estar daqui 2 meses porque você não sabe pra onde que tá a sua escala, né? Se pra caminhoneiro já é difícil, imagina pra circense. Porque caminhoneiro você sabe as rotas que você pega, né? Não fala que caminhoneiro tem uma família em cada cidade, assim, que para. Hoje em dia tá mais difícil sustentar essas famílias aí. É meio trágico fazer essa piada, mas é verdade. Mas imagina um circense, porque o caminhoneiro, pelo menos, ele sabe as rotas que ele pega. Imagina você não saber qual próxima cidade contratará o circo onde você trabalha e você tem que ir lá morar junto com a equipe do circo para onde você foi. E mesmo que você faça poucas turnês no ano, você fica o ano inteiro treinando para aquele negócio. E eu acho sacanagem com animais, eu acho sacanagem quando tem crianças. Mas vamos pegar um circo chinês que tenha crianças com apresentação de crianças de 7 a 10 anos ali. Então, quanto tempo a criança precisou treinar aquela apresentação para que ela conseguisse fazer a apresentação numa época em que ela deveria estar sendo criança? E o que é ser criança? É aprender a brincar com o seu coleguinho num jogo que você inventou com ele, numas regras que vocês criam ali na hora. Você já teve essa experiência? Eu acho que a nova geração, a geração mais nova, ela está perdendo a oportunidade disso. Por quê? Porque viveu a pandemia e porque tem telas, né? Tem televisão, tem tablet, tem celular e tem joguinho pronto e já tem todas as regras definidas. E uma coisa que a geração agora, que a gente está negando, essa geração de agora, é a oportunidade de deixarem as crianças interagirem entre si até que elas inventem os jogos dela, em que valem as regras que elas criaram entre elas, e isso é extremamente importante para a socialização, porque a criança ela vai aprendendo a lidar com crianças que querem a mesma coisa que ela. E aprende a competir, a conseguir o que quer e a conviver, e aí ela vai aprender empatia de lidar com a dor do outro que perdeu, e vai aprender a lidar com a frustração quando for a vez dela de perder. Então é muito importante, e essas brincadeiras de criança, elas não têm que ser produtivas. Jogo de fubeca nunca foi para ser produtivo, para dar dinheiro, para dar XP, para aprender alguma coisa. Jogo de amarelinha nunca foi por um prêmio, por uma recompensa ou por um score, né, por um ranking. Você tá ali pela brincadeira mesmo. E aí hoje a gente joga uns jogos de PVP e fala, esse jogo não tem graça, não importa o quão elaborado ele tenha sido, porque o servidor não tem rank. Então olha o que a gente está se tornando, né? Alguém que sonha em um dia ranquear e porque não ranqueia fica colocando a culpa em qualquer coisa que seja para não ter que lidar com a realidade que a gente não é bom. E deveria estar tudo bem, né? Porque a gente deveria jogar porque é divertido. A gente não deveria jogar para ser o melhor do mundo, porque não tem lugar para melhor do mundo para todo mundo. Então a gente deveria estar confortável com o fato de que a gente é ruim naquilo que a gente joga, como os nossos pais e avós nunca precisaram serem Neymars para jogarem futebol todo fim de semana. E eles nunca precisaram sequer serem os melhores dos 22 que estavam em campo para jogarem futebol. O que valia era o grupo, era a equipe que jogava ali. E eu acho que a gente errou na nossa geração. A gente erra com essa cultura imposta que nos foi americana, do winner e do loser. Então, se você me pergunta, depois de uma apresentação do circo chinês, o que eu acho mais legal? As crianças de 7 anos fazendo apresentações mirabolantes, extremamente sincronizadas, perfeitamente sincronizadas, 200 crianças numa apresentação só, ou as crianças de 3 anos de Aracaju,
que elas estavam fazendo uma dancinha que era um passinho pro lado, um passinho pro outro, um passinho pro lado, um passinho pro outro, e elas erravam. Não, mas a coreografia de 100% da música é isso, é um passo pra esquerda, um passo pra direita. As crianças erravam, dava dois pra direita, dava dois pra esquerda, esquecia o passo da esquerda, rodava, batia uma na outra. E as mães chorando, emocionadas, meu Deus, minha filha, que linda. Então, se você perguntar pra mim quem que eu acho que é o winner e quem que eu acho que é o loser, nos seus parâmetros pode ser a China, porque as crianças chinesas elas são infinitamente mais performáticas do que as brasileiras, mas aí nos meus parâmetros eu digo que as crianças brasileiras elas são vitoriosas porque elas são crianças, elas não são animais de circo. E elas não são performáticas, elas são crianças e o objetivo delas é viverem a infância e não agradarem adultos que estão pagando ingresso para ir lá assistir. Essa é a minha visão de mundo, cada um tem a sua. Então, o japonês ele é muito Ryu, né? E ele tem um motivo para isso que eu tava conversando com o Leonardo ontem. Eu tive uma conversa tão gostosa com o Leonardo ontem, inclusive esse vídeo está existindo por isso, né? Porque eu tava travado sem conseguir fazer vídeo nenhum que fosse e de repente me deu vontade de falar. E eu podia ter gravado essa conversa que eu tive com ele, mas eu preferi que não, porque fazia quase um ano que eu não falava com o cara. Ou fazia mais de um ano que eu não falava com o cara. E depois a gente vai fazer um podcast aqui, vamos falar de Covid, vamos falar de saúde e de saúde mental do profissional de saúde hoje no Brasil, porque é uma coisa que a gente tem que ter consciência caso a gente queira. Se não quiser também não precisa assistir. Mas aí a gente estava falando desse negócio e o Leonardo ele me perguntou se é verdade que a vida do japonês ela é definida no Enem. E porque ele escutou isso de alguém e ele estava querendo saber se era verdade. E eu falei, sim, totalmente. Porque a nossa vida, não importa onde você fez ensino fundamental e médio, não, que vai ser fácil você fazer um ensino médio ruim, um fundamental ruim e passar na USP. Não estou dizendo sem dinheiro para fazer um cursinho, não estou dizendo isso. Inclusive a gente tem que falar de homeschooling porque a discussão está extremamente rasa e fora de foco. Mas diferente do brasileiro que a vida dele é dada no momento do vestibular, porque aí ele vai ver se ele vai estudar na Unesp, na Unicamp, na USP, se ele vai estudar na PUC ou se ele vai estudar na Unigrana, em que ele vai ter que pagar por um diploma que não vai valer nada. Mas mesmo o cara que entra na Unigrana, que vai pagar e não vai aprender porra nenhuma, ele tem a oportunidade de conseguir um emprego como estagiário e aprender muito e crescer dentro da empresa. Mesmo entrando por baixo, ele tem condições de ascensão. No Japão não é assim. No Japão, a sua vida ela é definida no ensino médio. Em que ensino médio você vai conseguir entrar? Então, o prezinho vai ser mais perto da sua casa, o ensino fundamental vai ser mais perto da sua casa. E no ensino fundamental você vai começar a fazer cursinho para ver onde é que você vai entrar no ensino médio. Então, é pré-ENEM, né? Não é o ENEM, na verdade. E aí existem as escolas de renome, que preparam os alunos para as melhores faculdades. E mesmo que eles não vão para as faculdades, eles vão preparar bons adultos para serem capazes de aprender em qualquer empresa que eles entrem. E vai ter a raspa da panela, e a raspa da panela vai pegar as escolas de Furiô. Furiô é peça que não presta, é coisa que deveria ir pro lixo. Então, assim, você tem uma padaria, aí você queima o pão queimado é Furiô. O que você faz com o Furiô? Joga no lixo. E o que é o japonês que não qualifica para nenhuma das escolas boas e que tem que ir para aquelas escolas onde estão os piores alunos de cada cidade? Eles são Furiô. Eles são chamados de Furiô desde os... Com quanto tempo você entra no ensino médio? 15 anos. Com 15 anos, o cara ele já é chamado de Furiô e ele já sabe que ele não vai conseguir emprego promissor nenhum na vida dele. E ele sabe que aquela escola, por mais que ele estude muito naquela escola, aquela escola nunca vai prepará-lo para as melhores universidades. Inclusive tem animes, tem mangás, tem histórias, tem o Sakura... Agora eu não lembro. Eu tenho um problema com o nome das coisas, né? Tem uma história justamente de um professor que consegue pegar esses alunos furiosos e colocar na Todai, que é a Tokyo Daigaku, que é a USP do Japão. E é uma das obras, um dos mangás, uma das séries mais assistidas, vendidas, porque é como se fosse 50 tons de cinza do estudante japonês. É claro, 50 tons de cinza é tudo que uma mulher quer um homem. E esse Sakura Yagi, Sakura Nagi, alguma coisa com Sakura.
Ele é o que todo aluno japonês gostaria de ser, alguém que todo mundo olha e vê um Furyo, vê alguém sem possibilidade, sem capacidade nenhuma, e de repente esse cara projetado para um futuro brilhante, esse é o sonho de todo adolescente. E aí você pode falar, mas eu tenho uma galera aí que não sonha com isso não. Por quê? Porque desistiu já, né? Porque aí a raposa que olha para a uva e fala, deve estar azeda, não quero. Tem um monte de gente que olha para as faculdades e fala, não quero fazer faculdade porque eu não quero essa vida de vencedor. Eu seria um desses caras no Japão. Eu não ia querer uma vida de vencedor, porque eu acho que a vida do vencedor é a da criança do circo de 7 anos. E eu acho que a vida do vencedor é a vida do Ryu do Street Fighter. E não a do Dan, e eu me identifico com o Dan. Por quê? Porque se você quiser ser bom e se manter bom, você vai ter que ser extremamente abnegado, porque você tem que abrir mão de tudo mais que você pode ter na sua vida, simplesmente para treinar e ser bom naquilo. Vai ver os caras que são bons em campeonato de jogos online. Vai ver os caras que são os melhores louzeiro, doteiro e qualquer coisa que seja. Vai ver os melhores atletas e olha para a vida desses caras. Você vê que eles vivem para aquilo e que, em síntese, eles são animais de circo, como as crianças do circo chinês que estão lá fazendo performance desde os 7, 10 anos de idade e que para começar a performar com 7 anos de idade tiveram que começar a treinar com 3, 4, quando não sabiam. Então você acha que um monte de criança colocada num circo, 200 crianças, com 4 anos elas vão saber quem elas são e o que elas querem para o futuro? Agora imagina você ser uma das 200 crianças que está no palco, fazer um show para 10 mil pessoas e ter essas pessoas todas aplaudindo veementemente no final da sua apresentação. Você, como criança de 10 anos, você vai se sentir enxergado? Não. Você vai se sentir uma parte de uma massa que está sendo aplaudida, porque no fim das contas, absolutamente ninguém sabe quem você é e dá a mínima para você, e ninguém quer saber quem você é, porque você é parte de um circo. Então, essa criança com 20, 30 anos, quando ela olhar para ela e ver que o joelho dela tá estourado e que ela não pode mais fazer aquilo que ela faz, e que ela tá velha, porque a graça era ela fazer bem aquilo que ela fazia sendo criança, e que não tem vaga para 200 adultos performarem no circo, como tinha vaga para 200 crianças ali, e aí quando o circo vira para ela e fala assim, você não serve mais, valeu, falou, vai estudar alguma coisa, com 25 ou 30 anos você olha para sua vida e fala, o que eu posso estudar, o que eu posso aprender, e o que eu posso fazer se eu sou só... E aí você tem suicídio, você tem uma série de problemas decorrentes disso. Ainda bem que os ex-circenses, ele tem a comunidade deles, eles se ajudam e eles tentam seguir com a vida. Então você acaba encontrando nos seus próprios colegas algum apoio, alguma assistência, porque sozinho é difícil de tancar. Imagina ser expulso de um circo, puta merda. É pior que ser expulso de uma seita. Aí, qual a história do Dan? O Dan é o Murquinho do Street Fighter, porque Murk é um personagem patético que praticamente não tem HP, tem um combo de habilidades ridículo, e o forte do Murk é ele conhecer o outro com quem ele está jogando e prever os combos e desviar dos combos e conseguir aplicar os CCs que ele tem. O Dan, ele é muito parecido, porque ele não é bom em nada, mas ele pode se aproveitar muito dos espaços que o adversário abre nos combos que ele solta. Qual a história do Dan Hibiki? Ele foi filho do Go, o cara que arrancou o olho do Sagat. Mesmo que você não goste de Street Fighter e que você não acompanha a lore, eu vou falar de coisas absurdamente básicas aqui. O pai dele era um mestre, ele era o discípulo mais nojento do pai dele, porque é engraçado como a história japonesa ela sempre retrata filhos de grandes mestres como grandes decepções. A literatura, a história, os contos, as obras japonesas elas sempre caracterizam a opinião que as pessoas em média têm sobre filhos de grandes lendas. Você tem um grande mestre que se destaca e faz uma puta numa academia, tem um monte de seguidores, aí é contratado pelo Shogun, tem admiração de toda a sociedade, aí você tem essa escola passada para o filho e o filho vai lá e arruína.
E ele fala muito sobre o fardo sobre o filho, né? Porque as pessoas naturalmente esperam que o filho do Pelé se jogue tão bem quanto ele. Por isso que fica essa forçação de barra no filho do Chororó de querer que ele também seja uma celebridade né? E aí fica aquela forçação, assim, né? Do tipo, alguém tentar enxergar talento na Vanessa Camargo, desculpa, não me processa. O Dan, ele é um filho que não tem oportunidade que já não levava o treinamento dele a sério, mas não tem a oportunidade de treinar, de terminar o treinamento, porque o pai dele vai lá e luta com o Sagat, arranca o olho do Sagat, mas morre. Né? Então ele fica sem pai. E aí. Sem pai, ele virou sem pai. E aí ele jura vingança e ele começa a lutar para se fortalecer, para conseguir se vingar do Sagat. A história dele inteira é uma comédia. De propósito, ele é uma comédia. E ele jura vingança e ele vai treinar com o mestre do Ken do Ryu. O mestre do Ken e do Ryu é o irmão mais velho do Akuma. E ele sabe que se você treinar muito com uma intenção ruim, você vai perder o controle e vai perder a sua alma. Então ele começa a treinar o Dan. O Dan começa a aprender o Hadouken, começa a aprender o Shoryuken, começa a aprender o Tachi Senpu Kyaku. Começa a aprender tudo que tem que aprender. Mas quando o mestre do Ken do Ryu, mestre dele, percebe que ele tá ali por vingança, ele expulsa ele do dojo. E aí ele fica com esse treinamento meia boca. Ele fica com um Hadouken que não é um Hadouken, um Shoryuken que não é um Shoryuken, e ele fica com esses movimentos todos pela metade. E aí ele faz um homeschooling, né? A gente precisa falar de homeschooling, gente. Ele faz esse homeschooling e ele completa com traços próprios, as suas próprias técnicas, a sua própria escola, funda o seu próprio estilo, e o estilo dele é isso daí que vocês estão vendo. O Dan, ele é uma resposta. O Dan, ele é uma resposta O Dan, ele é uma resposta da Capcom ao que a SNK fez. O que a SNK fez? Numa época em que só existia o Street Fighter 2 no mundo, a SNK foi lá e fez o Ryo. Esse Ryo é basicamente um Ryu adaptado, com os seus Hadoukens curtos, com o seu Shoryuken, né, com a sua investida na base do chute. E você vê que o Dan, ele foi feito como uma sátira ao corpo do Ryo e com a cara do Robert Garcia. Ele mostra em algum lugar aqui que o Dan, ele é o corpo do Ryo com a cara do Robert e com os movimentos idênticos. Os movimentos, eles são idênticos dos personagens da SNK, querendo ser ridículo dentro do universo do Street Fighter e querendo ser fraco. E tem umas coisas assim muito engraçadas que quem faz judô vai conseguir confirmar aquilo que eu tô falando. Essa jogada aqui quem manja de judô sabe quais são as coisas mais importantes no judô, que é uma base sólida, e a força aplicada num lugar preciso, porque essa força aplicada num lugar preciso vai dar o resultado que você quer. E o Dan, para qualquer iniciante de judô, é nítido o quanto ele é estabanado e quanto não tem técnica nenhuma e quanto a técnica dele é muito ruim. Tanto que ele falha na jogada e depois ele dá Deixa eu diminuir a velocidade disso daqui. Você vê que ele tenta e não consegue, ele tenta dar uma puxada e não consegue, ele tem que tentar de novo, e aí ele faz essa bizarrice aqui. E o que é essa bizarrice? Ele levanta essa perna para pegar um impulso para conseguir jogar, e olha a base dele, que ridícula que tá, porque esse pé, ele tem que ficar travado para frente, você tem que ter uma base sólida com esses pés, os dois virados para sua frente, porque com a travada de perna que você vai dar aqui, você vai encaixar para te dar um centro de equilíbrio para você poder arremessar o cara. Essa base aqui, ó, com o pé fora do chão, ela já tá meio esquisita, por isso que ele falha.
Ele não consegue. E aí depois ele levanta essa perna para pegar esse impulso e olha o pé dele como que fica. Ele fica totalmente 90 graus. E bastaria que o Ryu ele desse uma empurradinha aqui, que ele tá totalmente sem equilíbrio, ele tá totalmente sem base. Basta que você dê um chute nessa perna dele e o cara sai voando, ele cai para trás e você já dá um mata-leão nele e acaba essa luta. Quais são os sinais que a Capcom ela tá mandando nesse cara aqui? Que ele tá fazendo uma jogada que claramente não dá certo, que tenta de novo e depois ele consegue fazer dar do jeito dele e dá um golpe, né, de dar uma meia-lua para trás com chute de Ryo e de Garcia, de SNK, para tirar sarro com a sequência de golpes que ele tem e mostrar o quão é desajeitado e o quão é fraco dentro desse universo. O que o Dan ele faz com tudo isso? Ele luta com o Sagat e aí ele tem a sorte de encontrar um Sagat regenerado. O que é encontrar um Sagat regenerado? Ele encontra um Sagat que sabe que o Dan ele quer vingança, porque ele sabe que ele matou o pai do Dan, e ele sabe que se ele vencer ele vai gerar uma bola de ódio, né, uma bola de Akuma ali, que não vai ter fim nunca. Então o que o Sagat faz? Ele se permite vencer. E o Sagat ele se permite vencer. Tem muita filosofia que dá pra espremer desse suco aí, né? Então ele se permite vencer para finalmente dar paz pro Dan. E o Dan ele sai feliz e saltitante, personagem satírico do jeito que ele é. Ele acha que ele realizou o propósito da vida dele porque ele conseguiu vencer o Sagat e o pai dele está vingado. E aí o que ele faz? Ele abre a academia dele. Ele abre a academia dele e ele tem um discípulo. Ele tem um discípulo. E aí quando você vai ver a Sakura, ela não quer o Dan, ela quer o Ryu. Ela é apaixonada pelo Ryu e ela vai atrás dele e tenta aprender dele. Como não dá, ela aprende o que ela pode com o Dan. Perceba que ela aprender o que ela pode com o Dan significa que ela vai aprender o Hadouken básico e depois com isso ela vai tentar se aproximar do Ryu e se mostrar digna de se aproximar dele. Um outro cara que ele também ajuda é o Blanka. Inclusive ele chama o Blanka pelo nome e ele tenta ajudar o Blanka a voltar, a recuperar a humanidade dele. Isso até onde eu descobri através desse vídeo é boa parte da lore do Hibiki. Nós vivemos num mundo de saga de herói, em que só tem valor o Harry Potter, só tem valor o jogador número 1, só tem valor o top servidor. Mas a gente não percebe a importância de determinadas pessoas que fazem um trabalho e que se dão ao trabalho de ensinar pessoas que estão numa fase iniciante e intermediária da vida delas, sem a qual elas jamais se tornariam avançadas. Não tem aquele ditado que o discípulo ele sempre supera o mestre? Isso é esperado. E um discípulo superar o mestre não demonstra que o mestre é ruim, porque o objetivo do mestre não era ser para sempre melhor do que o discípulo, era fazer o discípulo crescer, e se o discípulo cresceu e superou o mestre, significa que a missão dele estava realizada. Então Musashi foi o maior samurai que o Japão já teve. Mas no tempo de paz, no tempo em que não existia guerra, Musashi continuou desenvolvendo as suas habilidades marciais e sua filosofia. Só que como que ele ganhou dinheiro para se sustentar por muito tempo? Ensinando crianças a ler e a escrever. Ele ensinava crianças a ler e escrever, ele mesmo era calígrafo e escritor. E muitas crianças que aprenderam a ler e escrever com ele seguiram as suas vidas e se tornaram muito maiores do que eles no que se trata de empreendimento e não que existisse lá na época uma vida acadêmica, mas você tem discípulo do Musashi que se tornou general depois. Então, como seria a progressão da Sakura se não fosse pela intervenção do Dan, e como seria a recuperação do Blanka, personagem brasileiro, se não fosse pela existência do Dan.
E aí você fala, não, mas é porque você tem o maior mestre de todos, que só é digno quem é o melhor. Sim, mas e todo o resto? Nós não deveríamos ter uma academia em que pessoas conseguissem compartilhar o nível em que estão para alavancar pessoas que não chegaram nesse nível ainda e projetá-las para níveis mais altos? Eu sou só um professor de inglês, mas eu já dei aula para o Alexandre Oliveira. Eu já dei aula para o Leonardo. Assim, eu dei aula para pessoas que se projetaram muito na vida corporativa sem e que sem o inglês que aprenderam comigo não teriam conseguido chegar tão longe. E aprenderiam com outros professores, sim, num outro ritmo, com outro tempo, de outra forma também aprenderiam. Mas você percebe que a gente precisa mudar essa nossa visão de mundo, que só tem valor quem é top server, e que as pessoas mais essenciais da nossa vida são os caras que plantaram a batata, a cenoura, o cara que foi lá e pegou o trigo moído e fez o pão para te vender por alguns centavos na padaria, por R$1 na padaria. Essas pessoas, elas são de fato as essenciais na nossa vida. Então, eu gosto do Dan, porque o Dan ele chega num ponto em que ele pode continuar a educação dele formal, só que ele sai da educação formal quando ele percebe que aquilo é suficiente para ele. E ele tem uns especiais que não dão dano nenhum. Cadê? Vamos tentar encontrar essa. Eu joguei pro próximo vídeo. Merda. Esse é o mestre. O Dan, ele tem. É o pai do Dan. Ele tem uns especiais que, assim, dão absolutamente zero de dano. E porque ele só serve pra fazer graça mesmo. Tô tentando encontrar aqui e não vou achar. Mas enfim. E o Dan, ele sai dessa educação formal. Ele passa a ensinar pessoas que estão mais ou menos no nível que ele está. E, entre aspas, ele consegue viver a vida dele no easy mode, porque para ele aquilo está bom. Está bom. E quando ele vai... quando um player escolhe o Dan, que é um dos piores do jogo, não sei se chega a ser o pior, quando o Dan ele conhece o suficientemente bem o personagem contra o qual ele está lutando, ele consegue aplicar as defesas no tempo correto, ele consegue aplicar os counters no tempo correto, ele tem contra-counters, eu não sei a terminologia porque eu não acompanho conteúdo desse jogo, desse estilo de luta, mas ele tem contra-ataques e ele tem as suas formas de vencer a luta que estão muito longe do potencial do Ken e do Ryu, mas que do jeito dele conseguem fazer com que ele viva a vida dele. E quantas pessoas viraram incels porque sempre se projetaram pro top server e sempre se projetaram pro ponto mais alto, né, para as posições de mais destaque, pros que mais performam, sendo que eles poderiam encontrar formas de viver a sua vida gerando riqueza com alguma coisa que eles pudessem fazer, com alguma técnica que eles pudessem desenvolver e que pudessem viver a sua vida no easy mode. Porque que escolha o Dan teria quando ele foi expulso do dojo do mestre do Ken e do Ryu? Ele poderia procurar um outro dojo. Ele poderia fazer terapia para se livrar dessa necessidade de vingança que ele tinha, e ele poderia continuar trilhando o caminho do conhecimento para melhorar cada vez mais. Isso geraria a necessidade de uma vida abnegada. Quando ele venceu o Sagat e foi tão burro ao ponto de não perceber que o Sagat deixou ele ganhar, ele se deu como um ser humano pronto, abriu a academia dele e falou: agora eu vou ensinar a quem quiser ser igual a mim. E ele conseguiu um aluno e para ele estava bom. E aí você fala: não, mas esse cara é um idiota porque ele se contenta com muito pouco. E a minha pergunta é: quem diz que a gente precisa de muito? Quem diz que a gente precisa de muito? Quem diz que a gente precisa mais do que a gente define que é suficiente para nós?
Então eu não tô querendo dizer que você deve ser uma pessoa que deva se contentar com pouco, com menos que você merece, com menos do que você quer. Eu tô querendo dizer que você pode ser uma pessoa que se contenta exatamente com aquilo que você quer. Com exatamente daquilo que você descobriu que você precisa para viver uma vida tranquila. E que você deixe sobrar, né, no seu orçamento, espaço, para você investir, para você conseguir manter essa qualidade de vida para o resto da sua vida de maneira estável, sem depender necessariamente do seu trabalho quando você tiver 70 anos. Porque o governo não vai garantir a sua boa velhice. Então você tem que fazer isso. Mas então, é chegar num determinado patamar de vida e de técnica e dizer, eu poderia me tornar um professor muito melhor, capaz de ensinar pessoas que estão pós-graduando e mestrando em linguística e língua inglesa. Eu quero isso? Não, porque vai ser tão difícil encontrar um aluno desse que quando eu encontrar ele vai estar tão sob pressão, é como se eu precisasse ser o professor do Rio e essa aula vai ser chata pra caralho, porque o cara só vai querer pensar na técnica dele e só vai ficar enquanto ele precisar absorver aquilo que ele precisa para conseguir o diploma que ele quer e depois ele vai embora. Enquanto que eu posso encontrar pessoas que têm dificuldade de aprender, que precisam muito conversar, e com essas pessoas eu posso não só passar conhecimento, mas ter momentos de vida extremamente prazeroso, como eu de fato tenho na agenda que eu tenho no portfólio que eu construí para mim. Então, olha que interessante, quando um aluno me procura e fala assim, eu quero fazer IELTS, eu quero fazer TOEFL, eu quero tirar uma certificação, geralmente eu mando para colegas. E quando alguém chega para mim e fala assim, eu tenho um documento extremamente importante que precisa de uma tradução extremamente técnica, aí eu mando para colegas tradutores. Por quê? Porque eu sei que tem gente que está especializada nesse tipo de gente. E quem que é o aluno ideal para mim? O aluno ideal para mim são os alunos que eu tenho. Eu já venci na vida, estou bem estabilizado, minha parte técnica está garantida e agora eu quero fazer alguma coisa para o meu próprio desenvolvimento pessoal ou para aumentar as minhas possibilidades dentro da minha área. Então eu quero aprender inglês, mas no meu tempo eu quero que a aula seja prazerosa, eu quero que ela me dê mais coisas além de simplesmente conhecimento do inglês, se possível um bom papo descontraído para eu ter uma hora de descompressão durante a minha semana tensa. Eu gosto do Brasil porque aqui eu consigo viver a vida no easy mode. Porque a sociedade de mim não demanda que eu seja um macaquinho chinês. Desculpa, eu não estou falando macaquinho fazer alusão a criança. Mas para manter o que eu usei desde o começo do vídeo, então desculpe, esquece macaquinho. Eu não quero. Eu gosto do Brasil porque o Brasil não exige de mim que eu seja uma criança chinesa performática vivendo e existindo simplesmente para melhorar cada vez mais naquela especificidade, naquele ato de 20 minutos de circo que ela escolheu que eu fosse fazer pro resto da vida. Eu gosto do Brasil porque ele permite que crianças estabanadas de Aracaju possam fazer uma dança de 2 passos, errar e ainda arrancar lágrimas das mães. Eu tenho alunos que às vezes eu deito com a Lana no sofá no meio da tarde e pego no sono. E aí quando eu acordo humilhado e mando mensagens extremamente envergonhado para o meu aluno dá risada e fala, cara, volta a dormir, depois a gente repõe. Os meus alunos, eu posso ter dor de cabeça, eu posso ter indisposição, eu posso estar triste no dia, eu posso estar... E eu tenho compreensão, e isso não afeta o resultado do nosso trabalho e nem a nossa relação a longo prazo. Enquanto que no Japão, um cara que é chefe de departamento, ele vê a filha dele se casando na China e ele não pode tirar uma semana para ficar na China de férias. Por quê? Porque japoneses não tiram férias. Então ele pega um voo no sábado de manhã, assiste o casamento da filha no sábado à noite, pega o avião no sábado à noite, chega no Japão com um fuso horário diferente para trabalhar na segunda-feira exausto. E aí você olha para esse japonês e fala assim, cara, você foi para Itália, no casamento da sua filha, é caro pra caramba a passagem para ir para lá, por que você não aproveitou e ficou um pouco para conhecer o país e para fazer turismo? E aí o cara me diz, os japoneses eles são, no mundo, o povo que menos sabe aproveitar a vida. E aqui a gente tem as nossas responsabilidades, e se a gente falha com as nossas responsabilidades, a gente não tem valor. São depoimentos desse como Kondo, que deixou quase escorrer uma lágrima depois de me falar isso.
que me fazem perceber que o resultado que os povos asiáticos conseguem com as suas performances extremamente técnicas, lhes tiram, e eficientes e efetivas, lhes tiram muita liberdade, muita humanidade, uma coisa que a gente tem e que a gente não dá valor, porque a gente é sistematicamente ensinado a desprezar essa nossa humanidade, esse nosso calor, esse amor que nós temos pelas pessoas, esse acolhimento que nós temos pelos outros, e que agora está mascarado por esse ódio falso que é colocado sobre nós com essa polarização política. Mas se a gente é raivoso na internet, mas quando chega uma pessoa nova no seu bairro, na sua rua, você geralmente é extremamente acolhedor, e você quer fazer de tudo para tornar a vida do seu vizinho melhor, dentro do possível. Sem esperar uma performance exímia, porque toda vez que você entra numa padaria no Japão, no equivalente a uma padaria numa loja de conveniência, as pessoas elas competem por quem consegue seguir o protocolo mais à risca. Quem consegue falar Irashaimase konbanwa com o sorriso mais correto, no ângulo mais correto, com o tom de voz mais fino e mais feminino. Existe uma competição de segmento de protocolo. E aí o que as pessoas viraram? Elas viraram NPCs. Aqui você vai no supermercado e as pessoas elas param com seu cartão na mão. Tudo que elas precisavam fazer era aproximar da máquina. E as pessoas elas ficam segurando seu cartão e conversando com alguém que acabou de entrar na loja, falando: oi, tudo bem? E aí elas começam a atualizar as fofocas, esquecem que estão te atendendo, esquecem de dar sacola. Por quê? Porque tá conversando com alguém com um sorriso no rosto. E aí a vontade que eu tenho é de falar: puta que pariu, vai tomar no seu cu, vai mais rápido, caralho. Mas aí eu lembro, eu saí de São Paulo porque eu não queria mais essa vida caótica. Eu estou numa cidade pequena e eu tenho que me adaptar ao ritmo das pessoas. E se elas podem viver a vida no easy mode, por que elas deveriam ter eficiência asiática nesse momento? Então o que eu faço? Eu começo a dar pitaco na conversa deles. Eu falo: tá calor mesmo, né? E o povo lá do Sudeste se fudendo com esse frio. Brincadeira, eu não falo isso. Você entra na conversa e você é acolhido nessa conversa. Enquanto vocês ficam aí assistindo animes de pessoas que passam 8 temporadas tentando dizer pra menina que gosta dela e não consegue. Por quê? Porque precisaram ficar 3 temporadas arquitetando maneiras de começar uma conversa. Aqui você vai no supermercado e entra na conversa de tabela e começa a falar com a pessoa porque a mulher do caixa demorou demais para devolver o seu cartão. Então, a facilidade que a gente tem de aproximação e a maneira que a gente se comunica e se conversa é extremamente humana. E a gente não consegue reconhecer isso, primeiro porque a gente está demais em redes sociais, você deveria passar menos tempo em redes sociais. E porque a gente acredita demais que a gente se odeia, porque a gente está imerso, vítima de políticas de engajamento, de técnicas de engajamento de campanhas políticas que fazem com que a gente se odeie. Mas na verdade a gente é muito melhor do que isso, e a gente só consegue reconhecer isso quando a gente sai. Semana retrasada eu estava entrevistando algumas pessoas por uma vaga específica, e aí uma mulher foi lá e me falou que ela morou quase 10 anos na Alemanha. E nessa entrevista eu perguntei para ela: qual foi a coisa que você mais... Qual foi o seu maior aprendizado ao longo desses 10 anos? E aí ela me disse assim: olha... acho que a coisa mais valiosa que eu encontrei na Alemanha que eu consegui na Alemanha foi conseguir me enxergar como brasileira, me ver brasileira de fora, e saber quem eu sou, e saber quais são os meus valores, e saber qual é o meu lugar. E aí eu me emocionei, eu comecei a conversar com ela em português e eu falei: eu sei exatamente o que é isso, porque comigo aconteceu exatamente a mesma coisa. E aí virou uma conversa, a entrevista virou uma conversa de boteco, e foi uma conversa muito prazerosa que talvez um dia eu tente reproduzir aqui nesse canal. Cara, eu queria ficar uns 20 minutos falando, eu falei quase 1 hora, mas isso é normal, né? Espero que isso gere reflexões, espero que vocês gostem. Bom domingo pra vocês. Por hora é isso, um grande abraço.